O senhor consegue dizer para a gente, mas hoje é dia 28, né? A gente tem Porto Alegre, até para o interior começou antes, né? Lá pelo 29, segunda-feira, para Porto Alegre foi no dia 3, sexta-feira. Teve o feriado do 1º de maio no meio daquela semana. Mas hoje, dia 28 de maio, o que o senhor já consegue dar de panorama para a gente? Porque são prejuízos que a gente está falando que não é coisa para recuperar em um dia, em um mês, ou meses, talvez seja coisa de ano ou de anos para a gente recuperar. O que o senhor consegue dar de panorama para a gente aqui do nosso estado de prejuízos? É isso mesmo, Kelly. No primeiro momento, a nossa preocupação era salvaguardar vidas, preservar vidas humanas e até mesmo das criações aqui do Rio Grande do Sul. O presidente Lula teve já no primeiro momento uma ação solidária com o governador, com os prefeitos municipais, todos a fim de nos unirmos, como eu disse, para poder dar uma resposta rápida à população. Agora, nessas áreas em especial que eu tenho a missão e a responsabilidade de estar dirigindo no Brasil, eu tive um momento muito grave, que foi a possibilidade de a gente perder a captação do Rio dos Sinos na Refap, responsável por todo o suprimento de gás de cozinha do Rio Grande do Sul, de gasolina, de derivados, de óleo diesel. Isso está superado. Eu vim naquele primeiro momento a fim da gente garantir esse suprimento. E no setor elétrico, que nós tivemos 570 mil unidades desligadas, quase 2 milhões de pessoas sem luz. Hoje nós já restabelecemos 1/5 disso. Nós chegamos agora a 100 mil unidades, unidades essas que ainda não têm segurança. Algumas estão alagadas e outras não têm segurança. De 1 bilhão e 100 de danos. Ministro, a gente teve um cortezinho. Está em deslocamento, né? A gente teve um leve corte. No exato momento que o senhor estava falando sobre os dados, números, né? O senhor de quanto disse se 100 perdeu. mil unidades que ainda têm segurança, algumas estão alagadas, acho que são as que estão sem luz ainda. Perdemos o número de prejuízo. Ele falou em 1 bilhão e 100 milhões de danos, né, ministro? Só do setor elétrico nós já temos isso. Toda a cadeia de suprimento já foi mobilizada, todos sabem que nós estamos fazendo uma grande mobilização, inclusive de especialistas do setor elétrico de outros estados, de outras distribuidoras, a fim de serem mobilizados para cá. Semana passada foram mais de 200 especialistas em rede subterrânea. Nós queremos avançar o que é possível avançar com segurança, que é em torno de mais 9 mil unidades consumidoras, e agora estamos numa ação muito forte para poder bombearmos as águas nas áreas alagadas que não baixam mesmo com o índice do pluviométrico caindo. Foram 25 equipamentos da Petrobras enviados de outros estados. Hoje à tarde nós começaremos uma grande ação na região metropolitana com os equipamentos, a fim de que a gente baixe a água o mais rápido possível, e aí vamos entrando para restabelecer a energia tão fundamental a restabelecer a dignidade da população. Ministro, a sua fala é muito importante para o povo do Rio Grande do Sul, né? Eu não sei se o senhor está em deslocamento, de vez em quando a gente tem cortes, a gente quer pegar todas as palavras possíveis do senhor aqui para a gente continuar, né, a conversa e ter esse tipo de conversa. Ministro, se fala muito da burocracia, né? A gente teve, essa aqui não é a primeira enchente nos últimos meses aqui, é a terceira e a maior. O Vale do Taquari foi devastado em setembro e a gente voltou com a Rádio Gaúcha 1 mês depois, 2 meses depois, 3 meses, 4 meses depois. A gente ia em loco lá, em Encantado, em Mussum, em Lajeado. E as pessoas reclamavam muito, com muita, já quase sem força para reclamar, ministro, da morosidade, da burocracia, das promessas não cumpridas, né? Isso pode acontecer novamente, ministro? Pode acontecer novamente nesse tipo de recuperação, para as pessoas terem luz de volta nesses pontos. Claro, eu estou falando da sua pasta, né? Mas a gente vai ver de novo burocracia, porque isso é um fato. Tem matérias e mais matérias aqui nossas, aqui no Grupo RBS, mostrando quanto a burocracia não ajudou o Vale do Taquari na primeira grande enchente. O que o senhor tem para falar para a população agora, nessa terceira grande enchente? Olha, o que eu tenho visto da determinação, do empenho e da ordem do presidente Lula é que a celeridade seja a espinha dorsal das nossas ações no Rio Grande do Sul de uma forma geral. O ministro Renan tem trabalhado isso na área do restabelecimento das estradas. Claro que isso é um processo, não é burocrático, mas é um processo de reconstrução. Os danos foram muito
vigorosos. Na área do setor elétrico, eu tenho mais facilidade de dar resposta rápida, porque o setor elétrico é privatizado. Então, as empresas têm condição de realmente restabelecer, assim que a água baixa, elas têm condição de restabelecer a energia. É claro que é um setor que depende de segurança. Nós não podemos avançar com energia elétrica nas residências, principalmente naquelas regiões que foram mais danificadas, sem ter uma revisão da rede elétrica como um todo. Mas não será burocracia empecilho para que a gente tenha a velocidade necessária e possível para restabelecer a energia e a vida das pessoas. Deixa eu pegar um ponto só desculpa, ministro, das bombas, que acho que é um tema muito... Para a gente dar resposta à população. Perfeito, mas é um tema muito caro aqui. Como o senhor deu esse gancho, eu vou puxar aqui, que é, o senhor falou nos 25 equipamentos da Petrobras a fim de baixar a água o mais rápido possível. Hoje é dia 28, né, ministro? A gente tem regiões aqui, Humaitá, Sarandi, que ainda tem água, as cidades, Canoas, São Leopoldo, pontos ainda com água. O senhor consegue explicar para a gente a importância da chegada desses equipamentos e o que eles vão fazer para que essas pessoas possam ter um alento mesmo de que essas regiões que passado quase um mês, ainda não conseguiram sequer voltar para suas casas, esses equipamentos, essas bombas vão ajudar? Kelly, é importante a gente ressaltar que a força da natureza é conhecida por todos nós. Nós ainda estamos, eu cheguei aqui em Canoas com mais 3 ministros de Estado, o ministro Márcio Macedo, o ministro Fábio da Agricultura, o ministro Hélio do Desenvolvimento Social, temos o ministro Paulo Pimenta. Agora cortou geral, ministro. Estamos ouvindo o ministro Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia. Ele falou que chegou em Canoas, né? Acho que é o deslocamento dele. Ministro, a partir do momento que o senhor falou o nome Paulo Pimenta, a gente não conseguiu ouvir mais nada. Por favor, pode repetir. O senhor está falando de que tem muitos ministros aqui, mais o ministro Pimenta, que está morando agora aqui, né? Enfim, né? O que o senhor queria falar com essa ideia, por favor? Eu quis dizer que é uma grande mobilização de todo o governo federal, unido com os prefeitos. Eu estava com o prefeito de Canoas. É uma pena. A gente vai ter que e é sobre as bombas, porque assim como a Sabesp mandou, né, a empresa lá de São Paulo, a Petrobras mandou 25 equipamentos para teve Eu tratar dessa reconstrução pessoalmente agora. Vamos ligar desligar de novo? Porque ele está pensando que está no ar, né? Isso é terrível pra gente. Vamos ligar de novo. Vamos fazer. Pra gente ter certeza, para ele ter certeza que a gente não está conseguindo, infelizmente, ouvir o ministro Alexandre. E ontem, né, PG, a gente falava com o pessoal da região ali do Sarandi. Isso. E realmente é desesperador, né? As pessoas foram protestar, foram para as ruas porque 20 e tantos dias depois, cara, imagina, você não conseguiu já foram 2 protestos, né? Lembra? Para casa. Hoje, com uma nova boia flutuante que chegou da Sabesp, começa a se perceber uma baixa mesmo no Gaúcho Atualidade. Já dava para ver imagens, mostraram, né, imagens disso. Mas realmente, são 25 dias, isso precisa ser acelerado e com esse retorno que a Petrobras dá de trazer para cá 25 bombas, a gente espera que isso possa ser mais rápido. O ministro está de volta com a gente. Ministro, infelizmente... O senhor listou todos os ministros que estavam aqui, né, Potter? E aí a gente não conseguiu mais acompanhar o senhor. O senhor tentou 2 vezes. Isso, querida. Eu disse que nós viemos em 4 ministros do Estado agora. Estamos aqui sob a coordenação do ministro Paulo Pimenta. O ministro Valdez está aqui constantemente. O ministro Rui tem uma sala de situação que se reúne conosco quando não é no princípio da manhã, durante bom tempo, é no final da noite. Não será burocracia, quero falar isso de forma peremptória, que impedirá o restabelecimento da dignidade de gaúchos e gaúchas. E o senhor estava falando também das bombas de retirada de água, né? Que foram enviadas para cá. Exatamente. Nós estamos reforçando com equipamentos de alta propulsão, equipamentos da Petrobras, possa fazer a sucção do maior volume possível de água e voltar para o Rio Guaíba, para o Rio dos Sinos, a fim de dar resposta a esses setores tão fundamentais. Quando é que essas bombas devem estar disponíveis, ministro? 2 grandes bombas já estão hoje à tarde trabalhando. Eu estarei no local junto com outros ministros para que a gente possa planejar essas regiões mais críticas e possa baixar água. Agora, é importante dizer, nós não podemos
A ligação está bem ruim, infelizmente, ministro. A gente está com dificuldade de ouvir o senhor. Vamos ver se a situação melhora. Acho que o senhor está no carro, talvez, né? O senhor está em deslocamento. E é meio engraçado. Bom, a gente não conseguiu ouvir o ministro, né, com ele aqui. E te avisamos, Jacobsen, que se tu quiser fazer uma pergunta para o ministro de Minas e Energia que voltou com a gente, tu pode fazer diretamente aí do CAIS. A gente estava falando com ele sobre as bombas que chegaram, enfim, né? Já pedimos também, já perguntamos sobre celeridade. Tu tem algo a somar para perguntar para o ministro Alexandre Silveira, que está no Rio Grande do Sul? Perfeito. Ministro, falo da beira do Guaíba aqui, esse nosso lago, às vezes chamado de rio, que causou uma destruição gigantesca nos últimos dias, nas últimas semanas, e a gente não conseguiu conter essa destruição. A gente está quase vendo esse lago voltar ao seu curso e parar de causar destruição, é o que a gente espera para o futuro. Ministro, assim, eu vou fazer uma pergunta bem popular, que é para as pessoas que estão nos ouvindo, que querem de qualquer pessoa do governo federal alguma certeza sobre drenagem, escoamento de água, que isso nunca mais aconteça, que o Guaíba fique no lugar dele, que é lá. Quem nos acompanha em live enxerga. Tem algo que o senhor pode garantir para a gente nesse sentido, de que é possível fazer investimentos rápidos nesse aspecto e que o Guaíba nunca mais invada Porto Alegre? Olha, Paulo, nós ainda estamos vivendo aquela situação de dar resposta aos serviços essenciais da população. Eu, particularmente, estou aqui porque semana passada consegui enviar mais de 200 especialistas em restabelecimento de energia, em especial especialistas de rede subterrânea, que são ainda mais de 500 quilômetros na região metropolitana de Porto Alegre, em especial em Porto Alegre. Estamos vivendo aquele momento de dar respostas assistenciais, já que as pessoas estão voltando para as casas. A primeira-dama Janja me ligou ontem, eu já fiz uma reunião com a Thaís, esposa do Jairo Jorge, a fim de que a gente faça um grande trabalho, um grande trabalho de contratação para pessoas para poder fazer a limpeza das casas com recursos da Petrobras, recursos do setor elétrico, numa ação solidária para poder restabelecer o mínimo de dignidade às pessoas. Agora, o presidente Lula tem destacado, é realmente necessário que agora todos os entes federados sentem imediatamente para poder, nessa reconstrução do Rio Grande do Sul, para que seja levado em consideração de forma científica o que aconteceu aqui, porque precisa de se haver um planejamento seguro para que até inclusive os novos investimentos que venham ser feitos em infraestrutura para poder reconstruir essas regiões que foram mais efetivamente, vigorosamente afetadas, possam ser melhores planejadas, e é exatamente isso que você disse. Esse planejamento possa evitar, claro que a gente conhece bem esses fenômenos naturais e a força da natureza quando ela se impõe, mas tem muita coisa que realmente depende de planejamento. Nós sabemos que há um avanço urbanístico inadequado, isso não é desmérito do Rio Grande do Sul, o Brasil inteiro aconteceu isso, em algumas áreas que ultrapassou o limite e chegou muito perto de um aviltamento da natureza, mas agora todos nós nos unimos no sentido de ter um planejamento seguro. A gente viu em Porto Alegre uma coisa que deu muito certo, que foi a dragagem do Arroio Dilúvio no meio da cidade. Ela atravessa uma das avenidas mais longas, que foi a Ipiranga. Toneladas de lixo foram retiradas ali, né? E tem uma grande discussão sobre dragagem do próprio Guaíba, também do Jacuí, enfim, né? Essa área é uma área que o senhor pode meter a mão, é uma área que o senhor pode agilizar também, porque tem muita discussão sobre dragagem de rios, né? Onde que a sua pasta pode colaborar com isso? Olha, nós estamos muito integrados numa sala de situação que está sendo coordenada pelo ministro Rui, que se reporta diariamente ao presidente Lula. O presidente Lula disse, em alto e bom tom, que não admite que a burocracia atrase a reconstrução do Rio Grande do Sul, atrase em especial a resposta, essa que eu acabei de dizer, mais imediata ao restabelecimento da dignidade do povo gaúcho, mas também que numa ação que tem que ser, repito, tem que ser solidária entre os entes federados. Por isso ele tem dito que, independente da coloração partidária, nós todos nos unamos ao governador, aos prefeitos municipais, sob a coordenação do ministro Paulo Pimenta, para que a gente possa ter um planejamento para que esse acidente, esse incidente e esse fato que tanta dor causou e que enviou uma mensagem clara ao Brasil da necessidade de nós todos nos unirmos aí solidariamente com o povo gaúcho,
possa agora a gente minimizar e planejar melhor para que não aconteça no futuro. Ministro, o senhor falou antes do intervalo que dos 25 equipamentos de bombeamento que estão sendo enviados para cá, 2 devem estar funcionando hoje à tarde já, né, para ajudar no escoamento da água de Porto Alegre. Os outros 23, quando é que começam a funcionar? Não, já começam a chegar, os equipamentos são de grande porte, estão todos sendo deslocados para cá. Será uma grande ação, foi graças a um diagnóstico que fez o ministro Valdez e o ministro Paulo Pimenta semana passada. Já tem equipamentos de menor porte funcionando nessa dragagem, drenando essa água. É uma região muito plana, então precisa realmente, senão a água demoraria muito para poder chegar ao nível da normalidade. Agora, eu volto a dizer, cheguei aqui em Canoas com 4 ministros, estou vendo o tempo ainda muito fechado, ainda há perspectiva de chuva, então tudo isso tem fatores que dependem... Alô? Estamos lhe ouvindo. Tem fatores que dependem exclusivamente dessa grande mobilização e efetivamente da eficiência do nosso trabalho. Agora, outros dependem ainda de fatos supervenientes. Nós todos estamos naturalmente torcendo muito e até rezando para que a natureza ajude e a gente volte rapidamente à normalidade possível aqui em Rio Grande. São mais de 100 mil pessoas sem luz, o senhor falou esse dado no começo da nossa entrevista, né? Mas já reduziu, eram 500 mil, Chegaram a 2 milhões. 2 milhões de gaúchos sem luz. Nós já estabelecemos mais de 400 mil unidades consumidoras. Agora vai naturalmente ser mais lento, porque são os locais mais afetados, que nós precisamos restabelecer com um nível de segurança maior. São redes de média e baixa tensão que foram completamente destruídas, mas nós estamos muito atentos. Hoje chegou 2 caminhões de novos suprimentos para poder restabelecer essas redes de média e baixa tensão. E nós Quanto queremos tempo, o mais ministro? rápido possível essa resposta. Depende muito desse nível da água. Nós entendemos que a sala de situação conseguiu dar uma resposta muito rápida em tudo aquilo que a água foi baixando, a gente conseguiu chegar e restabelecer energia. Agora nós precisamos realmente de drenar essa água, de avaliar as redes de média e baixa tensão. Os profissionais, são mais de 4 mil profissionais mobilizados só do setor elétrico aqui. Eu, semana passada, enviei 150 profissionais do Rio de Janeiro, 50 profissionais do Distrito Federal, especializados em redes subterrâneas, em redes especiais, que é aquelas que a gente chama redes afetadas de forma que possam... Essas redes são redes mais sensíveis à questão da segurança. Então, há uma ansiedade natural, em especial de vocês que estão vivendo no dia a dia aqui. Nós temos que trabalhar nessa vibe, nesse mesmo sentido dessa expectativa de que a gente restabeleça esse serviço o mais rápido possível, mas é necessário que seja feito com planejamento e com segurança. E, mais uma vez, repito, o que o presidente Lula disse que não admite é que a burocracia atrapalhe essa natural necessidade premente de restabelecer a dignidade do povo gaúcho. Ministro, tem se falado muito, claro, a partir desse desastre, mas de outros que a gente já vem acompanhando em outros locais, tanto do país quanto do mundo, sobre a necessidade de estabelecer uma relação mais harmônica e mais respeitosa com o meio ambiente. Nesse sentido, a sua pasta, o seu Ministério de Minas e Energia é muito estratégico. E eu queria lhe perguntar o seguinte, a Petrobras, por exemplo, passou metade do ano passado falando em perfurar poço de petróleo na foz do Amazonas. A usina de Belo Monte arrebentou uma parte enorme da Amazônia, empobreceu uma região muito grande. Até hoje, inclusive, não entrega 1/4 da energia que prometia a usina de Belo Monte. Essa forma de tratar o meio ambiente, o senhor acredita que deve mudar? É feita uma autocrítica em relação a isso e vai melhorar? É Júlio, né? Não, meu nome é Paulo. Paulo, me permita uma reflexão. Por favor. O Brasil é um país que tem que se orgulhar da sua matriz energética. Nós temos 88% de energia limpa e renovável, enquanto o mundo tem em média 30%. O sol que tanto castigou o Jequitinhonha, o Nordeste, o Norte, o Mucuri de Minas Gerais, hoje é uma grande fonte energética através da energia solar. Nós estamos crescendo muito energia eólica, tanto no Nordeste brasileiro quanto no parte do Sul. Nós temos uma matriz energética que nos orgulha e o brasileiro quer reindustrializar o Brasil
e fazer agricultura de baixo carbono e o HBI, o aço verde, através dessa matriz energética. Nós somos um país que temos muitas diferenças sociais latentes. A miséria e a fome ainda campeia pelo Brasil, e isso é uma realidade. É muito importante que a gente sempre compatibilize, com muito bom senso, através da boa política, do diálogo permanente, a questão da sustentabilidade com a questão do desenvolvimento econômico com frutos sociais. Nós estamos fazendo um grande debate sobre segurança alimentar e segurança energética, e o mundo debate um tema de forma muito vigorosa, que é a transição energética, tão importante para salvaguardar o planeta. Mas o Brasil, Paulo, não fará isso sozinho. Ele tem que fazer de uma governança global. Ontem eu presidi o G20 em Belo Horizonte, Minas Gerais, com os 20 países que integram e fazem essa discussão sobre o G20 de energia. É fundamental que a gente não se contamine, na minha modesta opinião, me permita colocá-lo com muita franqueza, pelo discurso apenas da sustentabilidade. Nós temos que ter a coragem de poder fazer uma discussão altiva sobre esses temas. É natural que a questão da sustentabilidade, e o nosso governo não transite com relação a respeito à legislação ambiental, mas nós temos que ficar no limite dessa legislação, até porque nós já contribuímos muito com a sustentabilidade no mundo. A Alemanha, por exemplo, ela volta com as usinas a carvão. O mundo está retrocedendo na questão da sustentabilidade, e o presidente Lula tem feito isso, inclusive fez no seu discurso na ONU. O carbono, a emissão de carbono, o efeito estufa, ele não tem limite e fronteira. O Brasil tem o pulmão do mundo é a nossa floresta amazônica. Agora, nós não podemos esquecer que tem 22 milhões de brasileiros debaixo daquelas árvores que precisam ser integrados na dignidade. Então, o equilíbrio constante entre sustentabilidade, desenvolvimento econômico com frutos sociais é fundamental para que a gente possa construir uma sociedade mais justa, mais solidária e mais fraterna. Então, é necessário que a gente faça essas reflexões, que a gente respeite a legislação ambiental, mas que a gente não atravanque o crescimento nacional, porque ele é fundamental para integrar as pessoas no trabalho, na renda, na dignidade. Nós temos que, para se tratar uma doença grave, a gente precisa ter a coragem de fazer um diagnóstico preciso. E o diagnóstico, nós ainda temos um país muito desigual, e os países do sul global, eles contribuem muito mais com a sustentabilidade do planeta do que os países desenvolvidos e ricos, que já têm um IDH muito maior do que o nosso. Então, esse é um desafio, Paulo, constante. Como é que nós vamos, através da boa política, que é a política que discute os problemas reais da sociedade, que não se atém apenas às narrativas. O Brasil saiu do cercadinho, no nosso governo não passa boiada, ou seja, a legislação ambiental é respeitada, mas nós temos que reconhecer que as nossas potencialidades precisam ser adequadamente exploradas. O que nós temos que evitar é o que aconteceu em várias regiões, em especial as regiões metropolitanas do Brasil, certo, onde a questão urbanística avançou em áreas que não deveria ter sido avançada. Ou seja, faltou um Estado necessário. É a diferença do governo liderado pelo presidente Lula do governo passado. No governo passado, pregava-se o Estado mínimo, o Estado ultraliberal, onde tudo se resolveria sem a mão firme do Estado. Deixa eu pegar esse ponto, ministro, porque na discussão da Petrobras agora, o senhor falou do G20, né? O senhor falou sobre isso ontem, da questão da Petrobras. O senhor deixou muito claro esse ponto agora que o senhor está trazendo em relação à própria Petrobras. Claro, a gente tem uma situação que é uma empresa, tem participação do governo e participação de acionistas, mas o senhor trouxe essa visão de que, digamos, que o governo não se envergonhe de ser o controlador da estatal. Eu queria perguntar isso para o senhor, porque em outras ocasiões, e o senhor já respondeu isso inúmeras vezes, mas é meu papel perguntar, em outras ocasiões a gente viu que a intervenção não foi lá um grande, digamos assim, eu estou sendo educada aqui, né? Mas não deu exatamente certo. Queria que o senhor pudesse explicar para a gente, com a gestão da Magda, o que vem por aí. Kelly, me permita fazer uma reflexão sobre a palavra intervenção. Intervenção é quando você faz uma ingerência qualquer, inadequada, na governança de uma empresa. E isso nós não faremos em hipótese alguma. Esse passado
que você citou com muita elegância, não se depender de todos nós, não se repetirá. Mas é importante a gente reconhecer que não é a intervenção, uma participação que é efetiva de todo o povo brasileiro que tem a maioria do Conselho da Petrobras. O que nós queremos da empresa é uma empresa que dê resposta aos seus acionistas, que seja atrativa para os investidores, tanto nacionais quanto internacionais. A Petrobras é uma empresa que nos orgulha muito pela sua expertise na exploração de petróleo de forma segura, em especial em águas profundas. Ela é reconhecida no mundo inteiro por fazer essa exploração de forma segura ambientalmente, mas ela também tem uma função social. E essa função social ela é primordial para o crescimento nacional. Por exemplo, nós temos 35% da capacidade da indústria química do país por falta de gás. O nosso gás custa $14 o minuto, enquanto o mundo custa, a média do mundo é R$4,50. A Petrobras é monopolista dos gasodutos de escoamento, que traz o gás, que é o caso das plataformas, até as estações de tratamento, chamadas UPGNs, para poder entrar no gasoduto, depois no gasoduto de transmissão. Essa fonte energética, ela é fundamental para o crescimento do país na indústria química, na indústria siderúrgica, para que nós possamos crescer de forma adequada e desenvolver o Brasil gerando emprego e renda. A única forma sustentável de se fazer justiça social e de fazer inclusão é através do emprego. Nós todos sabemos disso. Então é importante tecnologia e emprego. Então nós todos sabemos que é um equilíbrio constante. Como é que se consegue isso? Através do diálogo permanente, da transparência, de voltar a conversar com a imprensa, exclusivamente da narrativa, para a gente agora e discutir de forma unida as políticas públicas que efetivamente resolvam o problema da população. A prova mais cabal disso que eu estou dizendo é o que está acontecendo aqui no Rio Grande do Sul. Nós não conseguiremos dar uma resposta rápida à população se não for numa ação solidária entre os prefeitos municipais, entre a sociedade civil organizada, entre o governador, entre o presidente da República e toda a sua equipe, com os olhos e os ouvidos da sociedade, que são vocês da imprensa. Se não houver esse espírito colaborativo, e eu acabei de ouvir do prefeito Jairo Jorge, que mesmo nesse momento de tanta dor que vive o povo gaúcho, uma polarização política já começando a acontecer, um embate político que é completamente desproporcional à dor das pessoas que vivem diretamente essa dificuldade. Então, eu estive no abrigo lá da Petrobras e pude ver lá no clube da Petrobras 600 pessoas, crianças, idosos, pessoas com colostomia, pessoas em cadeira de roda. Ou seja, não é possível que o Brasil, o brasileiro, a gente sabe o espírito de solidariedade. Outro dia eu tive uma alegria imensa ao descer no aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte, e na Avenida Antônio Carlos, ali que sai daquele aeroporto, centenas de carros lotados, caminhonetes lotados. Para mandar coisas para cá, né? Com donativos que estão mandando para cá, demonstrando que o brasileiro, ele sabe reconhecer a necessidade de se unir, se solidarizar com seus irmãos nesse país tão maravilhoso, tão provido de água, 11% da água doce do planeta, clima tropical, um povo ordeiro e trabalhador. O que nós precisamos é eu volto a repetir, eu acredito na boa política. O presidente Lula me considera muito otimista. Eu me intitulo um esperançoso, um realista esperançoso. Sim. Eu tenho sempre muita esperança que a gente vai conseguir unir o Brasil, vai conseguir efetivamente dar resposta, e é obrigação nossa de todos nós fazermos vida pública. Perfeito. E é isso que a gente tem feito nesse momento, se mobilizar para poder dar o máximo da gente. Eu saí 5h30 da manhã, cheguei 1h30 da madrugada ontem de Minas Gerais, em Brasília, saí 5h30 da manhã de Brasília, estou aqui
mobilizando o setor elétrico, mobilizando o setor de petróleo, gás e biocombustíveis, Ok. mobilizando o setor mineral para dar resposta ao povo gaúcho. Perfeito. Muito Ministro, obrigada, ministro, pelo seu tempo aqui conosco.